Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada. Este vai ser o último episódio que eu vou lançar durante algum tempo, portanto aproveitem o conteúdo. Porquê ou porque não desta pausa ainda não quero partilhar. Quando voltarmos eu explico o que aconteceu. E partimos para o conteúdo deste episódio, que vai ser um bocadinho diferente do habitual, isto porque eu fui discutindo o conteúdo do livro à medida que o fui lendo com o próprio Ivo, o escritor do livro em si, e por isso trago-vos todos os contra-argumentos que ele me foi dando. Se não vos agradar o tema do livro, ou mesmo que não vos agrade o conteúdo do livro, posso-vos dizer que o Ivo merece o vosso tempo e merece que leiam esta história porque ele é realmente uma pessoa espetacular. Este autor é um jovem autor no mundo da escrita, tal como outros escritores da saída de emergência, mas este livro, Morta à Primeira Vista, teve uma edição anterior que me senti muito tentada a comprar por acreditar que fosse melhor material de rosto. E porquê é que eu não a comprei? Porque era o próprio Ivo que a estava a vender na Trade Stories e eu não lhe queria disponibilizar de forma voluntária a minha morada. Não fosse o caso deste episódio ser muito destrutivo do livro e ficar vulnerável a levar na boca. Contudo, depois de conhecer e falar o Ivo, eu acredito que este cenário não fosse efetivamente possível e que podia ter comprado à vontade o livro que ele estava a vender. Antes que me esqueça, este livro também foi uma recomendação de uma Mariana, desta vez da Books Hell, do Bookstagram. O início do livro começa logo por nos apresentar uma informação dramática com a indicação de livro 1. E porquê é que isto é uma indicação dramática? Porque eu não gosto de cair em esquemas em pirâmide e, pelos vistos, caí num. Além disso, eu não sou fã de sagas, nem acho que seja uma boa estratégia para um autor começar logo a publicar uma saga. Isto porque eu acredito que um autor, no seu primeiro livro, nunca vai conseguir atingir o público que irá conseguir atingir num segundo, num terceiro, num quarto, porque à medida que nós vamos publicando livros, nós vamos fazendo mais publicidade aos livros que temos, vamos alcançando mais pessoas e algumas pessoas que leram os nossos primeiros livros vão continuar a comprar porque gostam do nosso estilo, da nossa forma de escrever, gostam das nossas histórias. Se nós comprarmos uma saga, se nós estivermos a vender uma saga, vai haver pessoas que, mesmo que gostem do nosso estilo de escrita, não vão gostar do tema e não vão querer continuar a comprar. E, portanto, eu acho que os primeiros livros de um escritor devem ser standalones. Eu acho que é mais fácil de vender e de chamar o público para ler, mas posso estar enganada, eu não sou editora de nenhuma editora. Eu não sou editora de nenhuma editora. É isso mesmo, é assim que se diz. Porque se fosse um homem seria eu não sou editor de nenhuma editora. É assim. E depois há aqui outra questão pela qual eu acho que deve ser publicado um standalone e não uma saga, porque a probabilidade de insucesso é muito grande para este primeiro livro de um autor que está a começar, e o leitor que realmente ficar agarrado à história e que goste muito dela, invariavelmente muitas vezes acaba por não ter disponível o resto da história e não poder continuar a acompanhar aquela história que gostou tanto, e eu, como leitora, quando isso acontece, fico muito triste. Por isso prefiro quando os escritores decidem lançar a história toda de uma vez, para, pelo menos neste tipo de situações em que são autores pouco conhecidos. Sendo que eu estou a comentar isto e depois eu não compro autores muito conhecidos porque são muito conhecidos, e se são muito conhecidos aquilo é só merda. Portanto, ignorem tudo o que eu disse. Uma outra coisa que eu tenho aqui que falar antes de começar a falar do livro em si é, eu tenho que deixar o disclaimer que eu odeio Star Wars e todo o tipo de sci-fi. E este foi o primeiro livro de sci-fi que eu li na vida.
Está dito, já me podem odiar com toda a razão do mundo, eu não quero saber. Começando os comentários a este livro, não é fácil perceber como é que o livro funciona. Esta palavra não é correta, mas eu não me lembro de nenhuma que funcione melhor para aquilo que eu quero dizer. As histórias iniciais parecem uma fanfic do filme que eu acabei de referir, que odeio. Num episódio recente critiquei o Breviário da Vingança por apresentar muitas personagens, lugares e estratégias militares em pouco tempo. Ao Ivo tenho que fazer o comentário que é exatamente o oposto. Porque nesta história eu caí de paraquedas num planeta distante, sem perceber bem onde estava. O Sol não se chama Sol, chama-se Ignis. Existe algo que se chama Aliança e eu não sei o que significa. Existem nomes de cidades ou países que eu não tenho a certeza, mas não consigo recordar deles nem da história de cada um. Eu acho que não estou a pedir muito. Eu pedi apenas que existissem referências breves que explicassem, como por exemplo, existe para a Lua, e cito, Sapiens, a Lua de Nairobi. Se houvesse estas pequenas explicações, que não é preciso mais do que 4 palavras, eu teria compreendido o início da história muito melhor e teria aquela sensação de que, vou falar mais à frente, que me apeteceu largar o livro, possivelmente não teria existido. Depois, este livro tem algo em comum com o livro do João Nuno Zambuja. Nas 3 primeiras páginas são apresentados 3 soldados e um quarto que desertou. Falam-nos das relações entre si e ficamos a conhecer toda a família de um destes soldados, para que toda esta gente morra passadas algumas linhas. Além disto, fala-nos ainda de uma guerra, dos representantes dos países dele, e eu não podia querer saber menos, porque eu ainda não estou envolvida na história, eu não estou envolvida com nenhuma personagem, e a verdade é que eu tive muita dificuldade em sentir qualquer envolvimento com as personagens do livro do Ivo, porque são 9 personagens, está sempre a mudar, eu nem me lembrava do quem era o quê e o que é que faziam. Só mesmo mais para o fim do livro é que comecei, ok, esta é não sei o quê, aquela é não sei o quê, ok, vai, siga. Mas isto é muito difícil de conciliar quem está a ler, conciliar estas coisas todas. E sinceramente, acho que eu precisava aqui de criar uma relação emocional com alguma personagem ou com alguma história antes de me ser explicada e de me mandarem a falar de guerras e de politiquices, para eu realmente sentir interesse e continuar interessada em ler o livro. O feeling de que este livro não passava de uma fanfic manteve-se durante mais algum tempo, especialmente no 2º capítulo, e senti-me com vontade de gritar a plenos pulmões que odiava Star Wars, porque eu não sei se já referi, mas é algo que eu odeio. Enquanto isso, as personagens do livro continuam a falar sobre a Aliança, sobre Novum, e eu sem fazer a mínima ideia do que é que isso significava. Por esta altura já estava tão certa que ia dar DNF a este livro, que já escrevi isso mesmo nas anotações daquilo que vos ia dizer. Porquê é que não o fiz logo no início do livro? Porquê é que não desisti? Primeiro porque precisava de conteúdo para o podcast e esta foi a razão principal para eu efetivamente não desistir de ler o livro. E depois porque me apaixonei pela escrita do Ivo. Ainda que me sentisse baralhada ao ler a maior parte do livro, uma parte de mim queria perceber este mundo e só havia uma forma de o fazer, continuando a ler. Além disso, o Ivo é muito hábil com as palavras. A edição e revisão do texto estão muito bem feitas e ainda que a história não me agradasse a 100%, é refrescante ler um livro no qual o autor e a editora tiveram tanto cuidado com o leitor. Depois, senti-me impelida a mandar mensagem ao Ivo e percebi que o estado de confusão que eu sentia foi criado de uma forma propositada e não acidental. Pelo que, sabendo isto, só posso dizer uma coisa: parabéns, Ivo, tu conseguiste alcançar o teu objetivo. Pelo menos comigo.
Agora, se o Ivo pensa que fui mais branda com o seu livro e que não andei na caça ao erro, desengane-se. Porque ele apresenta-nos espécies de pessoas diferentes e com essas espécies refiro-me a pessoas com aspecto distinto do normal. Como diria o Ruben Henriques, peculiar. Mas é assim, gostava-lhe assim tanto de escrever estas espécies, é que não faço a mínima ideia qual é que é a diferença entre um normo, um azurro, um tretas e um hérbios. Além destes ainda há uns que são shifters, eu não me lembro qual é que era o nome, mas era algo tipo do género chamanelas. Eu, para o fim do livro, percebi, só que esta explicação estava muito no fim, eu precisava disto mais no início, para não andar baralhada durante tanto tempo. Porque, depois é assim, ele não me explica o aspecto das personagens, mas conta-me o passado destas personagens. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Porque é assim, para mim, ler um livro é igual a ver um filme. Tudo o que leio transforma-se em imagem visual na minha mente. E se não me dás informação suficiente, eu vou imaginar os gajos todos como tesudões de 2 metros de altura. E do nada, depois metes lá no meio que tem uma barba branca. Foda-se! Lá tenho eu que ir rebobinar a cassete mental do filme que acabei de criar para rever aquela cena com um velho frágil e não um borrachão calmeirão. Pá! E as minhas expectativas ficam aqui completamente postas de parte. Não gostei. Não gostei. Ainda sobre caçar erros e sobre este capítulo em específico, as personagens consomem uma espécie de uns cubos que são para os ajudar a recuperar do esforço físico dos trabalhos que levaram a cabo durante o dia. Eu imaginei-os como sendo cubos de gelo e neles encontrei 2 incongruências. Não existem cubos diferentes para espécies diferentes. Então, vão-me dizer que entre humanos idênticos existem diferenças nutricionais dispares. Mas entre espécies diferentes o mesmo cubo funciona. Deve funcionar, deve. Depois, o personagem principal queria que houvesse um cubo com gosto à liberdade. E o autor, no fim do capítulo, mete este mesmo personagem a sonhar com um cubo branco, com o sabor à liberdade. Para tudo e anda 3 páginas para trás. O que é que diz lá? O cubo branco sabe a coco. Oh, amigo, não podes andar a trocar aqui o sabor conforme te apetece, está bem? Arranjavas outra cor qualquer. Eu sei que os homens são um bocado limitados e não sabem grandes nomes para dar a merdas para comer. Não sabem grandes nomes de cores, na verdade, é o que eu queria dizer. Mas, sei lá, chamavas o cor-de-rosa, eu acho que não havia nenhum cor-de-rosa, não é? Por exemplo, verde clarinho, azul clarinho, anil, fúcsia. Pá, perguntavas à tua mulher, ela sabia dizer. Espera, ainda não avancemos porque ainda me lembrei de outra coisa. Os sabores dos cubos que me recordo são coco, alcaçuz, tomate, frutos vermelhos. Para um planeta distante, estes sabores são todos muito terrenos, não acham? Eu achei. Depois, mudando o capítulo, o Ivo conta-nos a história de uma puta. Não me censurem. As personagens são 9, como eu já disse, e tive que os decorar assim. Porque nomes não é de todo o meu forte. Com esta história desta personagem, eu fiquei extremamente curiosa para conhecer melhor o Ivo. E fui tentar fazer-lhe stalking. Ou seja, abrir o perfil dele e andar para baixo para perceber se era casado, qual a cara da sua esposa ou esposo, se tinha filhos, pronto, essas coisas. Problema, não encontrei nada. É assim, eu também não me empenhei muito no meu stalking. Foi tipo 5 minutos, vou ver o perfil dele. Tipo, não estava lá nada e eu, ok, vou assumir que é um homem hetero-solteirão que não percebe nada de maquilhagem. Porque disse que colocar só rímel, acho que ele no livro até usa a palavra máscara e não rímel, conta como maquilhagem simples. Enfim, homens não percebem nada e perguntar também que é bom estar quieto. E continuei a ler este capítulo com este preconceito de que o Ivo é um homem hetero-solteirão. Pelo que, quando cheguei à cena de sexo, disse para mim mesma, o Ivo é como a Sara Martinho. Pá, eu não consigo. Para mim, ninguém se chama Marinho. Chama-se Martinho. Pronto. Ela que troca o nome. A culpa não é minha, meu. Vai ao registro e troca o apelido. Também não é nada de especial. Pronto. O que é que eu ia dizer? O Ivo é como a Sara, virgem.
E como é óbvio, e não conhecendo o Ivo pessoalmente, uma das primeiras mensagens que lhe mandei para o Insta foi: o gajo fica muito tempo de pau feito depois da ejaculação. E ele retribui com algo bastante óbvio, mas que não me tinha passado pela cabeça. Se o gajo a drogou a ela, também se pode ter drogado a si mesmo. Ok, faz sentido, está certo, peço desculpa, já não está cá mais quem falou, tens razão. Tenho só aqui mais uma coisinha que, digamos assim, influencia quase nada o rumo da história, que é: porque haveria de um criminoso continuar no local do crime à espera da PJ? Sendo que no livro não se chama PJ, não é? Mas eu não sou boa com nomes. A resposta é óbvia, não fica. Mas não é o que acontece neste livro. Vão-me perdoar o spoiler a este capítulo e se não perdoarem, fiquem lá com os vossos podcasts de reviews de livros que dizem sempre: adorei, o livro acabou comigo, e constantes enormes só para lhes limpar o pó e TBRs infinitas, porque ler é o caralhinha que lêem. Ou usam episódios de livros da pizza para fazer review a um livro, só que o que eles dizem de mal, que o Sérgio e o Bruno dizem de mal, a gaja diz de bem. Pois. De quem é que estamos a falar? Não vou sugerir aqui nomes porque eu não sei se já não levei processos de episódios anteriores. E não estou para estar a levar mais nenhum, tá? Obrigada. Então, cá vamos. A Rita. O nome da personagem não é Rita, mas não sei se já referi, o meu forte não é os nomes. A.k.a. a puta. Encontra-se com o João, que no livro também não se chama João, mas avancemos, numa situação no mínimo delicada e fica a odiá-lo. O João, que tem passe VIP para todas as casas de putas, pensa: não é tarde nem é cedo, é esta que vou comer. Como tem passe VIP, entra no quarto dela, eu supus que era o quarto de trabalho. Já fiz um orçamento de janelas para uma casa de meninas e não me parece que as senhoras efetivamente durmam naquele espaço. Pelo menos era o que a planta dava a entender, sim, porque da casa de meninas para a qual eu fiz o orçamento eu só vi a planta. E não estava lá escrito que era casa de meninas, mas uma casa com, acho que era 6 quartos, todos com casa de banho, só que dentro do quarto não tinha sanita, era só duche. E depois não tinha cozinha, tinha um bar e uma sala ampla. Era o quê? E as casas, a parte da sanita era tipo umas casas de banho à parte, que tipo não tinha chuveiro, era só a sanita e o lavatório. Era um bocado estranho para aquilo ser uma casa, tipo uma casa. Portanto, supusemos que era uma casa de meninas. Estou a desviar-me do assunto. O gajo entra no quarto dela, enquanto a Rita toma banho e mete-lhe droga no vinho e viola. Aqui não há qualquer dúvida disso, porque quando uma pessoa não está nas suas plenas faculdades mentais, não está com capacidade de consentir coisas como relações sexuais, todos os atos sexuais praticados sem consentimento são violação, ponto final. Devido à droga, a Rita fica extremamente horny. Vou usar esta palavra porque a minha querida mãezinha não percebe. O gajo vem-se, mas ela não para. Está inclusivamente escrito no livro que ele continua muito duro. Ele infarta. Vamos supor que efetivamente tinha tomado muita droga para ficar de pau feito e foi isso que lhe provocou o infarto. Senão o livro não faz sentido. A Rita não dá por isso e ele morre. Que pena. Avancemos. Não sabemos o que aconteceu no hiato de tempo entre a morte e a PJ aparecer, mas quando os agentes chegam, ela está no quarto e ainda lá está a mancha de vinho derramado e o sutiã rasgado, sendo que aquele espaço é o local do crime. Não percebo porque é que ela permaneceu ali. A polícia não podia acreditar na sua palavra e deixar a cena seguir, mas aceitei, pelo bem de continuarmos a ler o livro. Depois disto, o que tenho mais para dizer? Muito pouco. As histórias começam a interligar-se entre si e tudo começa a fazer sentido. Se já estava enamorada pela escrita, imaginem como fiquei quando as histórias interligam-se umas com as outras na perfeição, sem erros de enredo. Até me esqueci de anotar coisas para vos trazer e a verdade é que nem quero revelar muito da história porque, tal como eu, devem ter a oportunidade de descobrir este livro. Deixando as notas elogiosas de lado.
Há algumas personagens verdadeiramente interessantes, mas outras que me aborreceram de morte. Para mim fazia sentido que a sua aparição fosse reduzida ao mínimo indispensável. O Ivo não tem grande competência para escrever cenas de sexo. E caso ele não tivesse tirado a puta da sua profissão original e colocado noutra profissão, eu ia deixar o comentário ao Ivo para o fazer nos próximos volumes. Mas como ele o fez, obrigado, Ivo, não tenho absolutamente nada a acrescentar. Depois, é estranho falar sem padrinhos num livro de sci-fi onde nos dizem especificamente que não existem religiões, sendo que a cena dos padrinhos está extremamente ligada à religião católica. Por isso, estas referências para mim não fazem sentido. E acabaram-se os meus comentários. E sendo que estes últimos que disse são erros ou opções de escritas com as quais eu não concordo, mas a verdade é que de certeza absoluta que há outras pessoas que vão achá-las extremamente empolgantes. Comparei o livro a Star Wars no início do episódio, mas foi um comentário muito injusto. Primeiro porque não tem nada a ver, nem tem piu-piu no espaço nem nada. E segundo, se Star Wars me fez odiar sci-fi, com A Morte à Primeira Vista comecei a gostar deste género. Estou super curiosa para saber como é que as personagens vão evoluir e para onde é que a história nos vai levar. Espero que o Ivo consiga manter o mesmo grau de qualidade de escrita nas suas obras futuras, que, como é óbvio, vou comprar e vou acompanhar e vou trazer aqui ao podcast. Se conhecerem mais outros autores portugueses underrated com a qualidade do Ivo, por favor, recomendem-me os seus livros. Deixo, pela segunda vez neste episódio, os meus parabéns ao autor deste livro, porque conseguiu escrever um livro quase perfeito. A maior parte das pessoas, e isto é uma ideia que eu tenho, foca-se muito em um ou dois géneros. Também vos tenho trazido recorrentemente romance e fantasia. Com menos frequência passou por aqui terror, thriller e dark romance e agora sci-fi. Quem nunca leu nada deste género, recomendo este livro porque não sei se já perceberam, mas é muito, muito bom. Saiam da vossa zona de conforto, leiam outras coisas, leiam autores diferentes, leiam livros que não estão nos tops do New York, não sei das quantas, porque se não o fizerem, estão a perder muita coisa. A prova disso é este podcast. Os melhores livros de quem vos falo são de autores pouco conhecidos e que não estão nos tops de vendas. Ao livro do Ivo faltou apenas qualquer coisa de reverente para poder dizer que é um livro 5 estrelas. Mas acredito que o Ivo vai conseguir lá chegar no seu próximo livro. Por hoje é tudo o que tenho para vos dizer. Como já sabem, vamos de férias, que não são férias, mas isso não interessa. Quando voltarmos falamos. E espero que voltem para me ouvir na próxima temporada de Iletrada.